Amados irmãos e irmãs, estamos na 5ª semana do tempo comum. E, meditando a palavra de Deus, onde nosso Senhor Jesus nos convida a estarmos unidos nele, como está unido o galho à videira, chamado a dar frutos. E esses frutos, como meditávamos, eles nascem a partir do dom da caridade, a partir da virtude, na verdade, teologal da caridade. E para ter caridade é preciso estar em estado de graça. E estando em estado de graça, ou não estando em estado de graça, mas em pecado mortal, a pessoa ela ainda tem a virtude teologal da fé e da esperança, para que ela possa alcançar, atingir a restauração de si, estar ligado a Cristo videira, ter a sua palavra, e hoje nosso Senhor Jesus convida-nos a permanecer com Ele. Daqui então trago a oração de coleta desta Santa Missa, que nos ajuda tanto, muito, muito inspirada, para que realmente possamos permanecer em Cristo. Ó Deus, cuja graça nos transforma de pecadores em justos, de míseros em bem-aventurados. Acompanhai com vosso poder e vossos dons os que justificastes pela fé, para que jamais lhes falte a força da perseverança. Que oração de coleta inspirada! A oração de coleta é a oração da igreja. Padre, está na Bíblia? Não, somos católicos. A tradição também é palavra de Deus para nós. A autoridade de Pedro é palavra de Deus para nós, porque senão não teríamos os evangelhos. Como é que eu creio nos evangelhos, mas não creio nos apóstolos? Quem escreveu os evangelhos? Então, a igreja pós-apostólica, a gente chama de igreja patrística, que são os padres da igreja, os que vieram, que nós rezamos na oração na oração do Senhor, o cânon romano: Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço. A gente então está rezando esta tradição. O que é a graça? A graça, ela restaura as virtudes infusas. E quais são as virtudes infusas? São duas, antes disto: as infusas e as adquiridas. O que é, por exemplo, uma virtude adquirida? Você, por exemplo, pode utilizar a temperança. Uma pessoa temperante que é cuidadosa com os seus bens, por exemplo, e que não tem o vício vamos supor, a pessoa é temperante, ela guarda seus bens, mas ela não é generosa por causa da generosidade de auxiliar uma pessoa por amor a Deus, mas porque ela quer guardar o seu próprio dinheiro, né? Por exemplo, os economistas, uma virtude adquirida,
A pessoa que ela, por exemplo, ela tem coragem, mas a coragem dela não é para cuidar dos seus familiares por causa do amor que ela tem para com a sua esposa e os seus filhos, mas por causa, que a pessoa tem medo de que o ladrão roube os bens da casa. Pode levar o menino, o cachorro, a mulher, mas os bens não. Que coragem é esta? Então, as virtudes adquiridas, elas não estão direcionadas a Deus. Ao contrário disto, nós temos as virtudes morais, que são as chamadas cardeais, que é a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. São essas 4. Cardeais porque são as cabeças, e auxiliares são, por exemplo, a humildade e a obediência. Então, a temperança é aquela que faz refrear os apetites carnais. A fortaleza é aquela que faz refrear a força da ira, o que torna a pessoa irascível. Quando sou fraco é que eu sou forte. A temperança é auxiliada pela humildade, porque o orgulhoso ele vai viver no reino dos prazeres, e este prazer ele vai levar a pessoa para o egoísmo, e o egoísmo para o orgulho, e o orgulho é o principal pecado, digamos que é o maior dos pecados, porque foi a partir dele que entrou o pecado no mundo, pelo orgulho da serpente e pela desobediência dos nossos primeiros pais. A prudência é aquele zelo e cuidado para não perder a graça de Deus, que é o que a gente está meditando. Eu não posso perder o estado de graça. Eu temo perder. Eu sei o tamanho, eu sei o risco que este pecado leva à perdição eterna. Então, a pessoa prudente, ela evita as ocasiões de erro e pecado, evita o mal e busca o bem. E a justiça significa ponderar, está relacionada à salvação. Então, a justiça significa, por exemplo, no seu grau mais elevado, Deus, que é remunerador e que premia os bons e castiga os maus. Isto é justiça, e a justiça está relacionada à salvação. Por isso que os nossos atos devem estar ligados diretamente, pensar diretamente nesta virtude, para que todos saibam que se perderam por causa do próprio pecado. Ou se você oferece sacrifícios, você vai ser merecido por Deus, por Ele remunerado, e será salvo, não pelas suas próprias forças, mas porque você soube a Deus ser temer a Deus. E aí entra os dons. A oração fala da graça que transforma pecadores em justos, míseros em bem-aventurados, e acompanha Deus. Esta graça nos acompanha com o vosso poder e os vossos dons, que são os presentes que Deus tem para nós. Então, amados irmãos e irmãs, conhecer esta vida das virtudes, estas forças que somos por Deus agraciados, é conhecermos a vida interior. A vida interior é a vida da graça divina. Por isso que apenas quem está em estado de graça receberá a própria graça de Deus para viver a vida interior e crescer de graça em graça. Logo, recebemos esta vida no batismo ou na absolvição, caso tenhamos a infelicidade de ter caído em pecado mortal. Restaurando o estado de graça, Deus envia os dons infusos, as virtudes infusas. Quais são?
prudência, temperança, fortaleza e justiça. As 4 virtudes infusas na nossa alma está ligada existe em nós para que a gente possa se aperfeiçoar e chegar até Deus. E estando em estado de graça, a pessoa convive com esse auxílio da graça, recebe as virtudes morais cardeais, que são infusas, e a partir destas 4 você poderá abraçar as outras 3 virtudes teologais. Quais são? Fé, esperança e a caridade. E quando a pessoa peca mortalmente, qual é a primeira virtude teologal que ela perde? A caridade. Quando a pessoa cai em pecado mortal, ela não pode dar frutos. Ela não vai perder a fé nem a esperança, mas ela precisa buscar a absolvição para que as virtudes teologais comecem a sintonizar a sua alma com Deus. E quem não tem estas virtudes morais e teologais, vai ter as virtudes adquiridas, que é aquela que você se exercita. Com exercício você vai se aperfeiçoando. Não vai lhe salvar, vai só fazer você viver na terra muito bem. E essas virtudes adquiridas, elas podem até caminhar bem na sua profissão, só que elas vão estar meio que fora de sintonia, desconexas. O soldado, por exemplo, que ele é temperante, que ele é vigilante e que por essas virtudes adquiridas ele é um bom soldado, se ele começa a pecar na temperança e começa a se embriagar, acontece um ataque inimigo. O soldado, ele vai estar vigilante, sim ou não? Não, porque ele está bêbado, ele não está sóbrio, ele não saberá agir para defender o seu QG, o seu quartel-general. Então, a virtude adquirida sem a graça de Deus, ela ficará desconexa, fora de sintonia. Elas vão começando a se desalinhar. E a pessoa que caminhava tão bem com suas próprias forças humanas, agora ela vai tropeçar nos seus próprios erros. Mas fulano de tal não era tão dotado na estabilidade, mas como é que foi acontecer isso com fulano de tal? Virtudes adquiridas apenas para o seu próprio auxílio, o auxílio das pessoas que estavam ao seu redor. Então, amados, desta oração da igreja, agora sim, nós podemos entrar no Santo Evangelho e nosso Senhor exorta-nos por meio de João a nele permanecer no seu amor. Assim também eu vos amei. Permanecei em mim e no meu amor. A palavra amor significa caridade, né? Na Bíblia. Então, como é que eu vou permanecer na caridade se eu não tenho a virtude teologal da caridade, se eu estou em pecado mortal? Está entendendo o que o Padre está falando, sim ou não? Não? E aí, depois de permanecer na caridade de Cristo, ou seja, de estar na graça de Deus, aí, se guardar os meus mandamentos, permanecer no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja. Qual é a maior alegria, meus irmãos? A nossa maior alegria é de ter esta graça de Deus. Então, quando eu não tenho a graça de Deus, a pessoa vive triste. E a tristeza é fruto do pecado.
Estando triste, a pessoa vai colocar dentro deste grande vazio da alma, que poderia ter toda a vida de Deus, toda esta loucura que a cada mês ou semana ou dia aparece uma, e se a gente for enumerar, a última é dos bebês reborn. Como é o nome? Reborn, né? Esse negócio doido, né? Que faz com que as mulheres furem a fila do supermercado com o bebê. Hoje eu perguntei para uma pessoa, fisioterapeuta: ei, já chegou algum bebê reborn para fazer fisio respiratória? Para tirar catarro do peito? Não, padre, mas se chegar, eu mando para o psiquiatra. Cuidado que tu é presa, viu? Por causa do discurso de ódio, né? Amados, vamos lá, vamos buscar permanecer no amor de Cristo. Este exercício está lá no Catecismo da Igreja Católica, nós temos tudo isso lá, bem aprimorado, para que a gente possa. No exame de consciência, a gente sempre pergunta no primeiro mandamento da lei de Deus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Você busca conhecer a lei de Deus, os mandamentos, e estudar isto no Catecismo da Igreja Católica? Se sim, bem. Se não, a pessoa tem um grande indício de estar pecando contra o primeiro mandamento, não conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus, Padre? A vida de Deus, ou seja, a vida da graça. A graça que nos vem por meio das virtudes infusas, que é todo este movimento auxiliados pelos dons de Deus, que é um presente que nos conduz a permanecer em Cristo, guardar seus mandamentos, guardar a sua palavra e usar as palavras de Jesus para falar com o Pai. Senão você vai ficar aí tagarelando, falando, pedindo as coisas a Deus. Ele não vai lhe ouvir, porque Deus, o Pai, quando você reza, Ele não está vendo o Filho dele na sua alma. Vamos lá, vamos pedir a Deus a graça de buscar a própria graça santificante que nos vem por meio da absolvição, e assim estando, peçamos a Jesus de nele permanecer, buscando comungar o seu corpo sagrado e assim nos alimentar e nos fortalecer como filhos e filhas deste Deus muito amado que nos tornou nele filhos adotivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.